Bom dia, irmãos. Bom dia. Se não cumprimentaste o irmão, a tua irmã que está perto de ti, cumprimenta agora. Desejo um bom dia, um bom início de semana. E para quem talvez possa não saber ainda, ou não ter se lembrado, hoje é o Dia dos Pais aqui em Portugal. Então, se por acaso tens o teu pai perto de ti, aproveita se ainda não desejaste um bom dia do pai, deseja. Ou então aproveita agora e manda uma mensagem. Agora não dá para fazer ligação, mas podes mandar uma mensagem agora, Feliz Dia dos Pais, ou depois podes fazer uma ligação, como tu bem entenderes. No meu caso, o meu pai, para quem não sabe, o pastor Sidson Novaes, ele está lá no Brasil, como vocês puderam ver no vídeo, e eu acredito que ele deve estar agora a assistir online, ou vai assistir depois. Então eu queria desejar, que eu ainda não desejei, Feliz Dia dos Pais para o meu pai. Sou muito grato a Deus pela tua vida, e eu creio mesmo que se não fosse a vida do meu pai, eu não estaria aqui agora com vocês aqui. Então eu sou muito grato por ele, e há pessoas que talvez não tiveram essa oportunidade de ter um pai, por exemplo, como eu tive, mas Deus é o nosso pai. E se ele ainda não é teu pai, se ainda não aceitaste a Jesus como teu Senhor e Salvador, se ainda não tomaste essa decisão, Deus quer ser teu pai. Então hoje a mensagem que eu queria partilhar com os irmãos está relacionada com isso, está relacionada a Deus, a termos Deus como nosso pai. Podes colocar o título? Então, vamos falar sobre confiarmos no amor do nosso Pai Celestial, de Deus Pai. Então, queria convidar-vos a abrir as Bíblias em 1 de João, no capítulo 3, versículo 1. Primeira de João 3, 1. Ok. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato somos filhos de Deus. Por essa razão o mundo não nos conhece, porquanto não o conheceu a Ele mesmo. Amém? Como eu disse, quando nós aceitamos a Jesus na nossa vida, aceitamos a obra que Jesus fez naquela cruz por amor a mim, por amor a ti, nós somos tornados filhos, nós nos tornamos filhos de Deus. Amém? Então queria convidar-te agora a curvares a tua cabeça e a fechares os olhos. Vamos fazer uma breve oração para que realmente o nosso Deus Pai possa falar connosco, que nós possamos estar com o nosso coração aberto para aquilo que Deus quer partilhar connosco hoje. Amém? Sim, Senhor, nós te agradecemos por esta oportunidade, por mais um domingo, pela oportunidade de ouvirmos a Tua Palavra agora, Senhor. Nós queremos estar com os nossos ouvidos atentos, os nossos ouvidos abertos, disponíveis para ouvir aquilo que Tu queres falar connosco, Senhor. Que a Tua Palavra possa realmente, Pai, trazer transformação à nossa vida, Senhor. Possa trazer arrependimento para que nós não possamos sair daqui as mesmas pessoas, Pai, mas realmente mudados, completamente transformados pelo poder que há na Tua Palavra, Senhor. Nós não queremos ficar indiferentes à Tua Palavra. Então que possas realmente falar connosco e tocar os nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Então, como eu estava a dizer, o amor de Deus por nós, sabem, é tão grande que Ele quer ser nosso Pai. Sabem, quando Deus criou o ser humano, na verdade antes Ele criou tudo o resto e Ele disse o quê? O Senhor disse que aquilo era bom. Mas quando Deus criou o ser humano, Ele disse o que? Ele disse que era muito bom. Então, Deus ama toda a humanidade. Até aqueles que ainda não são filhos de Deus, Deus já ama, simplesmente por serem criação dEle. Deus ama toda a sua criação. Amém? Mas Deus não quer que nós sejamos simplesmente criaturas dEle. Pessoas criadas por Ele. Ele quer ter um relacionamento connosco de pai e filho. Então, nós não merecemos esse amor de Deus por nós, porque nós pecamos, nós somos pecadores, nós nascemos com uma natureza pecaminosa, a natureza de Adão e Eva, mas mesmo assim Deus quer se relacionar connosco. Então o amor de Deus por nós é inexplicável. O amor de Deus por nós, ele é incondicional. É o amor, não sei se vocês sabem, na Bíblia, há palavras diferentes usadas para falar sobre amor. E há um tipo de amor que chama-se o amor ágape,
que é esse amor de Deus por nós, que não tem condições. Não importa o que tu já fizeste na tua vida, o que tu podes vir a fazer, o que tu estás a fazer agora. Podes até agora estar a ter uma vida que desagrada a Deus, mas Deus, Ele te ama na mesma. Ele não quer que tu continues com práticas pecaminosas, se estiveres com práticas pecaminosas, mas Ele ama-te, não importa o que tu faças. Ele simplesmente escolheu amar-te. Ele amou-nos primeiro e por isso é que nós tentamos amá-lo. E como é óbvio, nós nunca vamos conseguir amar a Deus com o mesmo amor que Ele nos ama. Mas nós temos que tentar amá-lo da melhor maneira possível. Então, eu queria falar hoje sobre a gente confiar no amor de Deus. Confiar no amor de Deus na nossa vida. Porque muitas vezes, sem nos apercebermos, nós não confiamos no amor de Deus. Nós muitas vezes pensamos que o amor de Deus por nós é como o nosso amor uns para com os outros. O nosso amor é falho. O nosso amor é falho. Eu estava a falar do meu pai, mas muitas vezes eu como filho erro com o meu pai. E até o meu pai, que é pastor e tudo mais, pasmem, o meu pai também já errou comigo, gente. Sabiam disso? Ele já errou comigo. Então, todos nós somos pecadores e o nosso amor, ele é falho. Em alguma altura ele vai falhar. Em alguma altura nós vamos falhar em amar alguém. Até mesmo as pessoas que nós mais amamos neste mundo. Mas nós temos que tentar amar a Deus da melhor maneira possível. Então nós primeiramente temos que ser gratos, reconhecer o amor de Deus na nossa vida, reconhecer que Ele nos ama, aceitar esse amor e temos que nos esforçar ao máximo para amá-lo da melhor maneira possível. E eu acredito que isso vem primeiramente em confiar nesse amor, como eu estava a dizer. Então é sobre isso que nós vamos refletir hoje. Então vamos agora abrir as Bíblias em João 3,16. Isto é um versículo muito conhecido. Vamos ler o 16 e o 17. João 3,16. Eu sei que para todos vocês, provavelmente, eu nem sequer precisaria abrir, porque vocês sabem de cor. Então vamos ler juntos, em voz alta. Vamos lá. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Agora vamos ler o 17. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Então, o primeiro aspecto que eu queria falar sobre o amor de Deus por nós é que, como eu disse, Ele quer ser nosso Pai. Então, para isso, Jesus teria que vir. O único Filho de Deus teria que vir. Então, primeiramente, se estiveres a anotar aí, já começa a anotar. Deus ama-nos tanto, amou-nos tanto, que Ele deu. Ele deu aquilo que Ele tinha de mais precioso a nós. Então, primeiramente, o amor de Deus é o amor que deu tudo por nós. Deu o seu melhor por nós. Sabem, Jesus, Ele era o Deus Filho. Então, pensa só, o próprio Deus se despiu da sua glória, se tornou um homem, passou por todas as tentações e não pecou, sofreu muito, sofreu até morrer numa morte de cruz, por amor a mim e a ti. Então, quão grande é o amor de Deus por nós, que fez tudo isso só para Ele poder se relacionar connosco outra vez. Porque por causa do pecado, nós tínhamos nos afastado de Deus. Não foi Deus que se afastou de nós quando a gente pecou lá no Éden. Nós é que nos afastámos de Deus. Lembram-se que Adão e Eva, quando pecaram, eles se esconderam de Deus. Tanto que Deus pergunta a Adão, Adão, onde estás? Então nós é que nos afastamos de Deus. Amém? Não é Ele que se afasta de nós. Então Deus deu tudo por nós. Nós não podemos reclamar de nada que a gente acha que Deus possa estar a fazer contra nós ou não estar a fazer porque Ele já fez tudo. Ele já nos deu tudo o que nós precisávamos. Amém? Então temos que glorificar o nome dEle por isso e ser gratos. Então agora vamos ver um exemplo de um personagem bíblico em Gênesis, no capítulo 22, que ele teve essa gratidão. Ele teve essa fé, essa confiança no amor de Deus. Ele confiou que esse amor é o amor que dá tudo. Vamos ler mesmo a partir do versículo 1. Vamos ler primeiramente Gênesis 22, versículos 1 e 2. Gênesis 22, versículos 1 e 2. Sabem, a maioria aqui deve conhecer a história de Abraão. Abraão, basicamente, ele já tinha uma certa idade e ele era casado com uma mulher chamada Sara. Mas ela era estéril. E naquela época, se hoje já é mau um casal querer ter filhos e não conseguir, naquela época era muito pior. Aquilo era como se fosse um sinal de maldição. A mulher que não consegue ter filhos,
era a maior vergonha da vida dela. O maior prazer que uma mulher tinha era poder dar filhos ao seu marido. E Sara não podia. Mas Deus chegou para Abraão e fez-lhe uma promessa. Ele disse, eu vou-te fazer pai de multidões. Uma nação inteira vai surgir a partir da tua descendência. Então Abraão precisou de acreditar nisso, mas pela fé. Acreditar mesmo sem ver evidências de que isso seria possível. Então, e Deus cumpriu a sua promessa e deu-lhe um filho chamado Isaac. Mas agora vamos ler Gênesis 22:1. Depois dessas coisas, pôs Deus Abraão à prova e lhe disse, Abraão, este lhe respondeu, eis-me aqui, o 2 agora. Acrescentou Deus, toma teu filho, teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto, sobre um dos montes que eu te mostrarei. Agora vamos parar aqui um pouco. Pensa, não sei se já aconteceu algo parecido contigo alguma vez, que Abraão queria muito ter um filho e teve esse filho. Deus concedeu esse presente a ele, cumpriu essa promessa. Talvez na tua vida já passaste por algo semelhante. Ficaste muito tempo a orar, até jejuaste, a pedir a Deus algo que tu realmente precisavas e desejavas de todo o teu coração. E Deus te deu aquilo que tu buscaste durante tanto tempo, que esperaste por tanto tempo. Agora imagina, quando Deus finalmente te dá, Ele te pede, agora abdica disso. Agora me dá isso de volta. Como é que tu ficarias? E foi isso que Deus pediu a Abraão. E sabem, a resposta de Abraão podia ter sido completamente contrária à resposta que ele deu a Deus. Sabem, Abraão podia ter questionado Deus no sentido... E eu acho que ele até não estaria necessariamente a pecar se ele só perguntasse a Deus, Deus, mas qual é o sentido disso que tu estás-me a pedir? Porque muitas vezes Deus vai-nos pedir coisas e nós não somos obrigados a, naquele momento, logo perceber. Mas mesmo sem perceber porque é que Deus nos pede algo, nós temos que obedecer, temos que dar a Deus algo quando Ele nos pede. E foi isso que Abraão fez. Ele pode até na sua mente ter questionado a Deus, Deus, mas por que estás-me a pedir o meu filho que foste tu que me deste, que é a tua promessa? Mas Abraão sabia que Deus não era contraditório e Abraão confiava que, independentemente de qualquer coisa, Deus ia cumprir a sua promessa. Amém? Ele acreditou na fidelidade de Deus. Então vamos agora pular para o versículo 9. Versículo 9 da passagem, Gênesis 22, versículo 9. Então, mas Abraão obedeceu a Deus. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado, ali edificou Abraão um altar, sobre ele dispôs a lenha, amarrou Isaque, seu filho, e o deitou no altar em cima da lenha. Próximo. E estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o filho. Continuando. Mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor, Abraão, Abraão. Ele respondeu, eis-me aqui. Então lhe disse, não estendas a mão sobre o rapaz e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu único filho. E vamos parar por aqui. Sabem, vocês não conseguem assim relacionar um pouco as coisas. Quando eu leio a Bíblia, eu leio e eu viajo muito. Deus já sabia que Ele ia entregar o seu único filho por amor a nós. E o teste, a prova que Ele fez à fé, à confiança de Abraão, foi Abraão entregar o seu próprio filho. Interessante, não é? Dá para até a gente pensar. E sabem, Abraão foi provado por Deus e passou na prova. E sabem, muitas vezes na nossa vida, Deus vai nos provar. Deus vai nos provar para... Sabem, Deus conhece todas as coisas. Deus conhece o nosso coração. Deus conhece os nossos pensamentos. Deus sabe que quando Ele nos pede algo, se a gente vai dar ou não. Então, por que Deus nos prova se Ele já sabe se a gente é fiel ou não? É para que isso seja revelado publicamente, para que seja revelado para os outros, ou que tu és uma pessoa infiel a Deus, ou que tu és fiel. Se tu fores infiel, tu vais estar a dar um mau testemunho. Se fores fiel, pelo contrário, tu vais estar a dar um bom testemunho e vais poder inspirar outras pessoas a também serem fiéis a Deus. Amém? Então Deus prova o nosso coração para que seja revelado se o nosso coração está preso em Deus, está firme em Deus, na pessoa de Deus, em quem Deus é, na confiança de que Deus é fiel, ou se o nosso coração está preso, pelo contrário, não a Deus, mas às coisas que Deus nos dá ou nos pode dar. Reflete na tua própria vida. Tu tens amado Deus realmente como teu Pai, como dono da tua vida, como a coisa mais importante da tua vida? Ou será que tu tens olhado para Deus como simplesmente alguém que pode te dar coisas boas?
mesmo só por interesse, porque Deus, sabes que Ele é poderoso e que Ele quer te abençoar. Muitas das vezes, Deus não te abençoa, e eu vou-te explicar porquê. Um dos motivos que Deus, de vez em quando, não nos abençoa, e eu já vi isso acontecer na minha própria vida, é porque tu não estás preparado para a bênção de Deus ainda. Porque Deus sabe que há certas bênçãos que, se Ele te der hoje, tu vais te focar tanto nessa bênção que tu vais esquecer do Deus que te deu essa bênção. Porque a bênção de Deus na nossa vida é para nós glorificarmos a Deus através dessa bênção. Por exemplo, quando Deus te abençoa financeiramente, o maior propósito de Deus é que, com a tua bênção financeira, tu possas ser uma bênção para aqueles que necessitam. E até aqui para a casa do Senhor, para ajudar na casa do Senhor. O primeiro propósito é sempre esse. Tu és abençoado para abençoar os outros. Por que Deus deu aquela bênção a Abraão? Um filho. Mesmo Sara sendo estéril. Porque Ele sabia que daquele filho iria surgir uma nação, a nação de Israel, que era a nação de onde ia vir o Messias, Jesus Cristo, que iria vir para salvar toda a humanidade. Ou seja, era uma bênção não só para Abraão, não só para o povo que iria vir de Abraão, mas para toda a humanidade. Então, quando Deus te abençoa, não é para tu ficares com os olhos fixos só naquela bênção, mas no Deus que te deu a bênção. É para tu dares glória, a tua vida glorificar o Deus que te abençoa. Então, quando Deus nos pede algo, nós devemos estar dispostos a dar. E muitas vezes nós não conseguimos dar a Deus nem as coisas mais simples. Por exemplo, Deus pede a nós um tempo a sós com Ele, um tempo devocional. Quanto tempo a sós com Deus tu tens tido? Deus te pede para servir aqui na igreja e às vezes podes ser... Eu confesso que já houve vezes que eu vi aqui servir na igreja mais por obrigação do que por amor em servir. E já teve vezes que eu vim aqui, confesso até no louvor, e eu vim aqui e eu não estava com vontade de estar aqui. Mas eu vim por obediência a Deus. Porque se Ele pediu algo de mim, eu vou obedecer. Amém? É claro que o ideal é tu servires sempre com amor no coração, sempre motivado. Mas nem sempre, a realidade é que nem sempre a gente vai estar motivado para servir. Mas Deus nos pede para servir. Às vezes Deus vai te pedir para orar por uma pessoa que tu não gostas. Jesus nos manda orar por aqueles que nos perseguem. Amar aqueles que nos odeiam. E muitas vezes Deus pede isso de ti e tu não queres dar. Tu não queres te despir do teu orgulho para dar algo que Deus pede-te para dar. Amém? Então, primeiramente, o amor de Deus por nós é um amor que deu tudo por nós. Então, nós também temos que dar o nosso tudo a Deus. E isso se chama adoração. Amém? Depois, um segundo aspecto do amor de Deus, do amor do nosso Pai por nós, é que o amor de Deus por nós é o amor que cuida de nós. Vamos abrir agora as nossas Bíblias em Mateus, no capítulo 6, e vamos ler a partir do versículo 25. Mateus 6, 25. Esta passagem é Jesus no Sermão do Monte. Provavelmente vocês conhecem. Vamos ler primeiramente do versículo 25 até ao 27. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo, mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, o vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao custo da sua vida? Vamos parar por aqui um pouco. Sabem, a ansiedade é algo natural do ser humano. Por exemplo, eu, antes de vir cá, subir aqui para pregar, para partilhar a palavra, eu estava ansioso. Poxa, eu vou dar a palavra, meu Deus. Mas, até aí tudo bem. Mas há um tipo de ansiedade que nós não deveríamos manter, aceitar na nossa vida. Que é aquela ansiedade que não te deixa dormir. Tu estás tão preocupado com uma situação, com algum problema que possa estar a passar na tua vida, que tu não consegues descansar a tua mente, tu não consegues ter paz. E Jesus aqui ensina que nós, que somos filhos de Deus, e confiamos que temos um Pai que cuida de nós, que nos sustenta, e não deixa que nada das nossas necessidades básicas, como comer, como roupa, por exemplo, como casa, sabem, nessas necessidades básicas, Deus nos sustenta.
E nós então precisamos de confiar nele. E nós não temos necessidade de estar ansiosos. Então vamos agora passar para o versículo 31, ler a partir do versículo 31, daquela Mateus 6. Então Jesus, mais à frente, diz assim: portanto, não vos inquieteis dizendo: que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas estas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. 34. Portanto, não vos inquieteis com o dia da manhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta ao dia o seu próprio mal. Então, gente, eu penso aqui na sabedoria de Jesus em dizer: basta a cada dia o seu próprio mal. Nós temos que viver com o coração, com a mente focada no presente. O que é que eu posso fazer no presente para que eu possa ficar mais seguro possível de que vai correr tudo bem no futuro? O que eu puder fazer hoje para contribuir para o amanhã, eu faço. Mas há coisas que só Deus pode fazer. Há coisas que não adianta eu ficar ansioso a pensar e a trabalhar demasiado e a perder horas de sono, porque não vai resolver nada. Há coisas em que nós temos que realmente apenas confiar em Deus. Um dia, um pregador estava aqui a falar e disse uma frase que eu nunca esqueci, que é: as tuas preocupações, os teus motivos de preocupação que não te deixam dormir são aqueles que tu ainda não confiaste a Deus. São as mesmas coisas. Deus nos chama a descansar nele. E não estou a falar só descansar de sono na parte física, mas principalmente na nossa mente. Descansar a nossa mente, confiando que Deus vai prover para nós. Não significa que a gente não vai trabalhar. Por exemplo, um jovem que está na universidade ou está, sei lá, está na escola ainda e tem um teste e está muito ansioso ao teste de matemática. Gente, eu sou péssimo em matemática. Então, quando eu ia ter teste de matemática, eu ficava bem ansioso. Só que não adianta eu ficar ansioso e, por exemplo, não estudar. Eu, primeiramente, tenho que fazer a minha parte, mas depois o que é que eu faço? Eu oro para que Deus me ajude a lembrar daquilo que eu estudei. Então, nós precisamos de trabalhar, mas confiar que aquilo que o nosso trabalho não consegue fazer, onde o nosso trabalho, a nossa mão não consegue alcançar, a mão de Deus já está lá. Já está lá no futuro. Amém? O nosso amanhã está seguro nas mãos de Deus. Então não há motivo para estarmos ansiosos. Deus quer cuidar de cada detalhe, desde o mais mínimo detalhe da nossa vida. Deus se importa com as pequenas coisas nossas também. E principalmente com as nossas necessidades básicas. Vamos abrir agora em 1 de Reis 17:8. 1 de Reis 17:8. Vamos ler um exemplo também de uma personagem bíblica que confiou em Deus, confiou na provisão de Deus. 1 de Reis, capítulo 17, a partir do versículo 8. Então, aqui no caso está a falar do profeta Elias. Deus está a falar com o profeta Elias. Então lhe veio a palavra do Senhor dizendo: dispõe-te e vai a Sarepta, que pertence a Sidom, e demora-te ali, onde ordenei a uma mulher viúva que te dê comida. Então ele se levantou e foi a Sarepta. Chegando à porta da cidade, estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. Ele a chamou e lhe disse: traze-me, peço-te, uma vasilha de água para eu beber. Indo ela a buscá-la, ele a chamou e lhe disse: traze-me também um bocado de pão na tua mão. Porém, ela respondeu: tão certo como vive o Senhor teu Deus, nada tenho cozido, há somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 cavacos e vou preparar esse resto de comida para mim e para meu filho, comê-lo-emos e morreremos. Elias lhe disse: não temas, vai e faz o que disseste, mas primeiro faz dele para mim um bolo pequeno e traz-mo aqui fora. Depois farás para ti mesma e para teu filho. Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel, a farinha da tua panela não se acabará e o azeite da tua botija não faltará até ao dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Vamos parar por aqui um pouco. Depois continuamos. Então,
havia ali uma seca, não chovia há algum tempo, e Deus direcionou o profeta Elias para ir ter com uma viúva e pedir-lhe pão e água, pedir-lhe alimento. Mas sabem, uma viúva naquela época, vocês conseguem imaginar provavelmente a situação que ela não vivia, e ela tinha um filho. E ela estava numa situação de pobreza extrema, até ao ponto em que, quando Elias lhe pediu pão e água, ela disse: eu só tenho um pouco de farinha e um pouco de azeite, e eu vou comer o pouco que me resta, e eu e o meu filho depois vamos morrer. Mas mesmo assim Elias pediu-lhe. Eu fico até a pensar às vezes, nós poderíamos ler a Bíblia, esta passagem, e pensar: fogo, Elias sabia que ela não tinha quase nada e mesmo assim fez questão de lhe pedir. Elias foi ousado, mas não foi por acaso que Elias foi ousado. Então vamos continuar a ler, a partir do versículo 15 agora. Foi ela e fez segundo a palavra de Elias. Assim comeram ele, ela e a sua casa muitos dias. Da panela a farinha não se acabou e da botija o azeite não faltou, segundo a palavra do Senhor por intermédio de Elias. Então Elias tinha profetizado: se tu me deres essa comida, o pouco que te resta, ele declarou profetizou que nada ia faltar. Foi Deus que falou, foi a palavra do Senhor através de Elias. Então há vezes que Deus vai nos pedir algo que a gente tem e que é muito pouco. Às vezes a gente não tem quase nada e o quase nada que a gente tem Deus nos pede. A gente fica: Deus, porquê? Isso dá para comparar muito na área financeira. Acho que muitas vezes acontece isso. Eu já vi muitos testemunhos de pessoas que estavam a passar por dificuldades financeiras, ofertaram, deram uma oferta que custou e no dia a seguir ou no próprio dia Deus trouxe uma provisão maravilhosa na sua vida. E foi o que aconteceu com esta mulher. Ela foi obediente, acreditou na palavra de Deus através do profeta Elias e Deus lhe deu sustento. Deus lhe sustentou por muitos dias. Deus fez um milagre na vida dela. Então, quando nós confiamos que Deus cuida de nós, que se interessa em cuidar de nós, até nos mais mínimos detalhes da nossa vida, nós vamos ver a mão de Deus na nossa vida. Amém? Então temos que confiar que o nosso Deus é o Deus que cuida de nós. Então já falámos que o amor de Deus por nós é o amor que deu tudo por nós, e já falámos que é o amor também que cuida de nós, das nossas necessidades. E porque Deus cuida, como qualquer bom pai que cuida bem do seu filho, Deus também, muitas vezes, tem que nos corrigir. E agora já entrei numa parte um pouco que muitas vezes para nós é complicado. Vamos abrir a Bíblia agora em Hebreus 12, 7. Agora vou tentar ler mais rápido para vamos avançar um pouquinho. Hebreus 12, 7. É para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos, pois que filho há que o pai não corrige? Mas se estáis sem correção de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Além disso, tínhamos os nossos pais, segundo a carne, que nos corrigiam e os respeitávamos. Não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai espiritual e então viveremos. Pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo o melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Toda a disciplina com efeito, no momento, não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. Esta passagem para mim é maravilhosa, sabem? Porque eu sou uma pessoa que, quando eu era criança já, quando os meus pais me corrigiam, eu não era aquela criança que quando o meu pai... Eu sei que há crianças que são assim, que quando o pai corrige... Eu nem estou a falar de uma criança mal educada, estou a falar de uma questão de temperamento, de personalidade. Há crianças, quando o pai corrige, era aquela que fica... aquela que fica toda... faz birra e não sei o quê e tal. Eu não era essa criança, normalmente eu não era essa criança. Eu era aquela criança que... introspectiva. Quando a minha mãe corrigia, tinha que levantar a voz para mim e me corrigir. Por exemplo, a minha mãe, meu pai, eu ficava triste, eu chorava.
e ficava no meu quarto fechado, não queria falar com ninguém. Há pessoas que gritam, que berram, há crianças que gritam, berram. Eu era mais introspectivo. Mas a verdade é que nenhum de nós, desde criança, gosta de ser repreendido, gosta de ser corrigido, muito menos ser disciplinado. Eu lembro que teve vezes quando era criança que eu fiquei de castigo e que eu acreditava mesmo que aquilo era injusto. E eu ficava, ai que injusto. Minha mãe me tirou a PlayStation por uma semana, que injusto. E se formos pensar, era uma coisa tão... Mas o castigo que os nossos pais nos davam, quando eles nos disciplinavam em crianças, foi isso que nos tornou os homens e as mulheres que nós somos hoje. Amém? Então, Deus que quer nos santificar, quer nos tornar cada vez mais parecidos com Ele, quer que a gente se afaste cada vez mais do pecado, Ele também vai nos repreender. Ele também vai nos disciplinar. Sabem, há muita gente que diz assim, porque Deus castiga. E aí ficamos com aquela ideia de um Deus ditador, um Deus mau, um Deus que gosta de... Sabem, Deus não é bem assim. Deus é um pai. E qualquer pai que verdadeiramente ama o seu filho, ele vai corrigir o seu filho. Eu ouvi uma vez uma frase, eu não lembro exatamente, mas era do tipo, o pai corrige o filho em casa, quando o filho ainda é criança, quando ainda está naquela fase da educação, para que ele não tenha que ser depois corrigido mais à frente em adulto. Quem sabe pela polícia, por exemplo. É melhor o filho, em criança, quebrar a cara, quando ele cometer um erro, ser disciplinado, do que em adulto ele ter que ser disciplinado por autoridades. Vocês estão a compreender o que eu estou a dizer? Então o pai, natural, já tem um papel super importante na vida do filho para torná-lo uma pessoa decente na sociedade. Então imaginem o nosso pai espiritual, a importância que não tem a disciplina do nosso pai espiritual. E muitas vezes, eu falo por experiência própria, quando Deus nos repreende e nos disciplina, a gente fica muito triste. Não parece haver nenhum motivo para a gente ficar feliz com essa disciplina, mas quando nós aprendemos com a disciplina de Deus e olhamos para trás, nós pensamos, Deus, obrigado porque tu me disciplinaste. Porque se não fosse a tua disciplina naquele momento da minha vida, hoje eu estaria ainda naquele pecado que eu estava. Então Deus, porque quer que nós sejamos santificados, Ele nos repreende. Eu vou dar um exemplo aqui, que eu acho que muita gente consegue se identificar, que tem a ver com futebol. Muitas vezes no futebol uma coisa que acontece é, um jogador chega, derruba o outro jogador, faz uma falta ali, mas ainda foi uma falta mais coisa, o árbitro ainda só repreende e diz, olha, se deres uma falta no jogador assim como essa mais uma vez, eu te dou um amarelo. Então primeiro ele só dá aquela repreensão, o cartão amarelo. Olha, na próxima vez eu vou-te dar cartão amarelo. Depois, quando ele comete uma falta outra vez, assim, leva um amarelo. E se mesmo com o amarelo não aprendeu, ele vai acabar sendo expulso, levando o cartão vermelho. E com Deus muitas das vezes é assim. Às vezes Deus começa com aquela repreensão, a gente está a ler a Bíblia, aparece lá, não devemos falar mal dos nossos irmãos. Não devemos odiar os nossos irmãos. Saiam da roda dos escarnecedores. Aí tu estás envolvido numa roda de fofoca aqui na igreja. Só fofoca, falar mal do irmão e não sei o quê. Aí depois aquilo já é uma semente no teu coração, mas tu mesmo assim não ouves a repreensão. Aí depois chega um líder da igreja e fala, olha, tu tens que parar com isso. Aí tu ficas assim mais coisa, mas tu continuas com a tua prática. Aí depois vai ser pior. Porque aí se tu não ouves o servo de Deus que fala contigo, que te avisa, aí eu não sei o que é que vai acontecer contigo. Deus vai permitir alguma coisa acontecer na tua vida para te fazer acordar. Deus vai te disciplinar de alguma forma. E é para o teu bem, para que tu deixes o pecado. E isso já aconteceu na minha vida vezes sem conta. Vamos agora ver um exemplo em Salmos 51, no versículo 7. O exemplo do rei Davi. E antes de lermos, eu queria só contar a história bem rápido. A maioria de vocês deve conhecer a história do adultério de Davi. Davi, um belo dia, ele estava ali no palácio e avistou lá fora uma mulher a tomar banho. Ele desejou aquela mulher, que era casada com outro homem, envolveu-se com essa mulher, ou seja, já cometeu um pecado gravíssimo, e para que não fosse descoberto, ele simplesmente matou o marido da mulher.
Arranjou uma forma de que o marido dessa mulher que ele tomou para ele morresse. Então, o rei Davi, que a gente conhece na Bíblia como um homem segundo o coração de Deus, cometeu um pecado gravíssimo. Então é óbvio que Deus não ia deixar ficar por aí. Então um profeta chamado Natã confrontou Davi. E Davi confessou o seu pecado. Mas o pecado dele teve uma disciplina, teve uma consequência. Davi perdeu o primeiro filho que ele teve com a mulher que ele tomou, com Batseba. Davi perdeu um filho. Davi sofreu muito. E vamos ler agora um pouco de um salmo que Davi escreveu, que foi neste momento que ele tinha percebido que ele tinha pecado perante Deus. E Davi estava arrependido. Vamos ler agora até ao versículo 12. Purifica-me com hisopo e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Faz-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me repulses da tua presença, nem me retires do teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Vamos pular agora para o 17. Sacrifícios agradáveis a Deus são um espírito quebrantado, coração compungido e contrito, não o desprezarás, ó Deus. Então, o que é que Deus espera de nós quando Ele nos corrige, quando Ele nos disciplina, quando nós cometemos um erro? Deus espera de nós um coração arrependido, um coração quebrantado, um coração de alguém que não só confessa perante Deus que pecou, mas alguém que decide se arrepender de verdade, alguém que decide mudar. Porque arrependimento não é simplesmente a gente pensar, eu errei, eu pequei contra Deus. Arrependimento é mudar de direção. Eu pensei num exemplo que, quando tu estás a conduzir, se tu vês que, sem querer, tu estás a entrar em contramão, qual é o teu primeiro instinto? Sair da contramão, como é óbvio. Porque estás a ir para o caminho errado, o caminho que leva à morte, possivelmente. Então, quando nós percebemos que estamos a pecar contra Deus, estamos a ir para o caminho que leva à morte, nós devemos automaticamente mudar de direção. E na nossa vida com pecado é a mesma coisa. Arrependimento significa mudar de direção. Amém? E foi isso que o rei Davi fez. Ele clamou a Deus, Deus, perdoa-me, purifica o meu coração. Eu não quero te desagradar. Deus, tu te agradas de um coração quebrantado. E é esse coração que eu e tu devemos ter quando Deus nos corrige. Amém? Um coração arrependido. Então, agora vamos falar do amor de Deus como o amor de Deus que redime. E eu acho que até vem de encontro com essa questão da correção, porque depois da correção, que a gente percebe que a gente errou e a gente se arrepende, Deus nos redime. Vamos abrir agora em Mateus 26, 31. Mateus 26, 31 foi na última ceia, Jesus a falar aos discípulos que ele iria ser preso. E os discípulos iriam ficar confusos e iriam deixá-lo. Então Jesus lhes disse: esta noite todos vós vos escandalizareis comigo, porque está escrito, ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho ficarão dispersas. Mas depois da minha ressurreição irei adiante de vós para a Galileia. Disse-lhe Pedro: ainda que venhas a ser um tropeço para todos, nunca o serás para mim. Replicou-lhe Jesus: em verdade te digo que nesta mesma noite, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Então, sabem, Pedro estava convencido de que ele amava tanto Jesus que ele estava disposto a morrer por Jesus se fosse necessário. Mas Jesus sabia que Pedro não estava pronto ainda, que Pedro não o amava a esse ponto ainda. E Pedro negou Jesus, como a gente sabe, 3 vezes. Então vamos agora para abrir em João, no capítulo 21, no versículo 15. Isto aqui foi depois de Jesus ter já ressuscitado e foi ter com os discípulos depois de ter ressuscitado. E aqui está uma passagem também muito conhecida, provavelmente por a maioria de nós. Diz assim: depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que estes outros? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Ele lhe disse: apacenta os meus cordeiros.
Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ele lhe respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: Pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele ter dito pela terceira vez: Tu me amas? E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: Apacenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo que quando eras mais moço, tu te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Quando, porém, fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde não queres. Disse isto para significar com que género de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Depois de assim falar, acrescentou-lhe: segue-me. Então, nesta passagem acontecem muitas coisas de uma vez. É uma passagem muito linda, que me toca muito. Então, Pedro achava, como eu disse, que ele amava Jesus o suficiente para entregar a sua vida por ele e desejava poder fazer isso, glorificar a Deus até através da sua morte. Mas ele não foi capaz. Quando Jesus foi preso, ele ficou com medo e ele negou Jesus. Ele negou que conhecia Jesus e que andava com Jesus. Mas depois ele se arrependeu. E Jesus lhe pergunta 3 vezes: Pedro, tu me amas? E cada vez que ele pergunta, Pedro responde: sim, eu te amo. E há quem acredite, não há certezas, de que como há palavras no grego original da Bíblia que são usadas diferentes para falar sobre amor. No caso, Jesus pergunta: Pedro, tu me amas? Amor ágape, aquele amor incondicional que eu falei no início da pregação. E Pedro responde: eu te amo com amor filéu, que é o amor de amigos. Segunda vez, Jesus responde: tu me amas com amor ágape? Ele diz: eu te amo com amor de amigos. A terceira vez, Jesus responde: tu me amas com amor filéu? Ele: sim, tu sabes todas as coisas, sabes que eu te amo com amor filéu. Então, muitos estudiosos da Bíblia acreditam que aqui está-se a falar de 2 tipos diferentes de amor. É como se Jesus estivesse a dizer: Pedro, tu me amas incondicionalmente? Ele diz: não, não, Senhor, eu te amo com amor de amigo. E mesmo que não seja esse o caso, mesmo que seja sempre o mesmo tipo de amor, o facto de Jesus ter feito essa pergunta 3 vezes e a cada vez ter dito: Pedro, então apacenta os meus cordeiros, então apacenta as minhas ovelhas, Jesus estava a profetizar o grande líder da igreja que Pedro seria no futuro. Ele estava já a profetizar isso sobre a vida de Pedro e a colocar esse encargo pastoral na vida de Pedro, de cuidar de vidas na igreja lá na frente, que foi o que Pedro fez. E Jesus estava a trabalhar aqui com Pedro 2 coisas. Primeiramente, a culpa de Pedro por o ter negado. Ele estava a restaurar Pedro, a dar uma segunda chance a Pedro. Tanto que no final Jesus diz assim, profetiza sobre a morte que Pedro teria. Ele diz: tu, à primeira, não foste capaz de morrer por amor a mim, mas lá na frente tu vais ser capaz. E na tradição cristã da igreja, acredita-se que Pedro ia ser crucificado, mas ele disse: eu não sou digno de morrer como Jesus morreu. E ele foi um mártir que morreu por amor a Cristo, mas morreu crucificado de cabeça para baixo. Então, Jesus já estava aqui a profetizar que Pedro iria conseguir amar a Jesus o suficiente para entregar a sua vida por ele, como mártir. Então aqui ele tratou da culpa de Pedro, trouxe aquela confiança de volta a Pedro, colocou-lhe o encargo de líder espiritual da igreja, de um dos líderes espirituais, e profetizou que ele ia conseguir agora amá-lo. E Pedro conseguiu, a gente vê isso. A gente vê que Jesus restaurou Pedro. Jesus redimiu Pedro. E é isso que Deus quer fazer comigo e contigo. Aquilo que no passado tu não foste capaz de fazer, aquilo que tu hoje não estás a ser capaz de fazer, Deus vai te capacitar para fazer. Aquilo que Ele está-te a chamar para fazer por amor a Ele, Ele vai-te trazer essa capacidade. Hoje, tu tens um nível de amor por Deus, mas amanhã o desejo de Deus é que amanhã tu o ames mais do que tu amas hoje, Ele. E o próprio Deus quer te capacitar para que tu consigas amá-lo mais, cada dia mais. O próprio Deus quer te capacitar a isso. Sabem, quando nós aceitamos Jesus como nosso Senhor e Salvador, o Espírito Santo passa a morar em nós. E o Espírito Santo, Ele vai nos ajudar na nossa caminhada da fé. Ele vai nos ajudar a conseguir confiar no amor do nosso Pai. Então queria convidar neste momento os irmãos a ficarem de pé. E primeiramente, vamos refletir mais uma vez neste grande amor do nosso Pai, de Deus Pai por nós. Primeiramente, aquele amor que deu tudo por nós. O amor também que cuida de nós, que cuida de cada uma das nossas necessidades e provê.
Depois, o amor de Deus é um amor que nos corrige para o nosso bem, para que a gente seja cada dia melhor. E é o amor que também nos redime. Ele nos redime. Não importa o teu passado, não importa como tu estás hoje, Deus quer te redimir, como Ele fez com Pedro. Então, o quanto é que nós temos confiado neste amor de Deus por nós? E como eu disse, o próprio Deus quer nos ajudar a aprender a amá-lo mais. E para isso nós temos o Espírito Santo a viver dentro de nós. Nós temos o próprio Deus a morar dentro de nós. Vamos ler uma última passagem em Lucas, no capítulo 11, no versículo 9. Por isso vos digo, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra e a quem bate abrir-se-lhe-á. Qual dentre vós é o pai que, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra, ou se pedir um peixe, lhe dará em lugar do peixe uma cobra? Ou se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vós que sois maus sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Como eu disse, quando nós aceitamos Jesus como nosso Salvador, o Espírito Santo passa a morar dentro de nós, mas nós também acreditamos no batismo do Espírito Santo, na capacitação do Espírito Santo, para que nós possamos pregar o Evangelho com ousadia, para que nós possamos cumprir o propósito de Deus para a nossa vida. O ID. Então, queria convidar-te neste momento a fechar os teus olhos e a primeiramente agradecer, ser grato, reconhecer na tua vida o amor de Deus em cada detalhe, até no mais mínimo detalhe. Mas para além de seres grato a Deus, pelo amor dele, reflete como tu tens respondido a esse amor. Se tu tens confiado nesse amor, se tu tens respondido da maneira adequada a esse amor de Deus por ti como pai, se tu tens sido um bom filho. Quando Davi foi disciplinado, ele se arrependeu. Quando Pedro errou, ele se arrependeu e deixou que Jesus o redimisse. Quando Abraão, quando Deus pediu aquilo que ele tinha de mais precioso, Abraão entregou. Quando a viúva foi desafiada a dar o pouco que ela tinha e a confiar na palavra do Senhor, que o Senhor ia a sustentar, ela confiou e o Senhor a sustentou. Então como é que tu tens respondido ao amor de Deus por ti? Tu tens confiado no amor do teu Pai de todo o coração. Como nós lemos aqui, se um pai natural consegue dar boas coisas e deseja dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o nosso Pai. O nosso Pai, Ele quer, o nosso Pai espiritual, o nosso Pai celestial, Ele quer o nosso bem. Mais do que qualquer outra pessoa neste mundo, Ele quer o melhor para nós. Então nós precisamos de confiar neste amor. E precisamos de pedir que o Espírito Santo nos ajude a confiar nesse amor. Amém? Que esta possa ser a nossa oração. Senhor, ajuda-me a confiar no Teu amor. Ajuda-me. Que o Teu Espírito Santo, dia após dia, possa constranger o meu coração para que eu possa estar completamente rendido e eu possa ser completamente guiado por esse amor. Em nome de Jesus, Senhor, obrigado pelo Teu amor. Nós não merecemos, mas a Tua misericórdia, a Tua graça nos alcançou, Senhor. Nós não somos nada sem Ti, nós precisamos de Ti e deste amor incrível que Tu nos dás, dia após dia. Amor incondicional. Nós Te agradecemos, Senhor, pelo Teu amor.